ela deve fazer parte da vida do cristão, e a fé como um elemento que está na vida do cristão, através dela, o cristão ele pode entender tanto as coisas do futuro quanto as coisas do passado. E o texto que nós lemos foi Hebreus 11, do verso 1 ao verso de número 3. Eu peço a você que, por favor, fique em pé novamente e leia comigo. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. E o escritor, ele parece que ele trata dessas duas questões aqui, tanto do passado quanto do futuro. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, entendendo, Senhor Deus, nosso pequeno tamanho diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua majestade e da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, a falar, ajuda os Teus filhos a ouvir, ajuda cada um de nós a entender e ajuda cada um de nós a viver essa bendita, santa, poderosa e eterna palavra do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Na outra semana nós falamos que pela fé nós podemos entender duas maneiras que estão declaradas aqui, né, como o cristão pode entender através da fé o futuro e o passado. Nós falamos sobre o futuro das coisas que ainda não vemos. Parece que é o que o escritor vai falar aqui. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Coisas que ainda não aconteceram, mas que irão acontecer. Então, o pensamento do escritor está no futuro. E ele trata primeiro do futuro. E do futuro nós falamos, né? Falamos sobre a fé de um céu que nós aguardamos. Um céu que nós sabemos que é uma realidade. Um céu que o Senhor Jesus, que o nosso Deus já preparou para cada um de nós. Fé é o firme fundamento dessas questões que nós esperamos. Irmãos, o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano em 1 Coríntios, ele fala, não lembro agora qual o versículo e o capítulo, mas ele fala que se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa fé, a nossa confiança, ela não está nas coisas deste mundo, mas ela está nas coisas que nós vamos receber, uma glória eterna, um céu que não se desgasta, que não se estraga, que não se deteriora. Nós não vamos ter gripe, não vai ter enfermidade, não vai ter câncer, não vai ter nada, não vai ter canseira, porque nosso Deus vai dar um corpo novo para nós. Nós estaremos, irmãos, num lugar extremamente abençoador, transformados pelo nosso Deus. Então precisa ter fé para acreditar nisso. Agora, a segunda maneira como nós podemos entender tanto o futuro quanto o passado é entender o passado das coisas que foram criadas. Então, se nós, por um lado, entendemos o futuro das coisas que ainda não vemos, nós também temos, a nossa fé tem que repousar sobre o fato das coisas que foram criadas. Porque pela fé, irmãos, só pela fé nós podemos compreender o passado. Alguém testemunhou a obra da criação? Você viu lá a hora que Deus estava falando, haja luz? Nenhum de nós vimos, nenhum de nós sabemos. Não estávamos lá, nenhum homem estava lá. Mas nós sabemos através do quê? Através da santa palavra do Senhor nosso Deus. A nossa fé reside, e aqui é a base da vida do cristão. O cristão tem que adquirir fé, não é só conhecendo qualquer livro de qualquer escritor,
não é só ouvindo música, embora a música possa falar de doutrina e de várias coisas. Mas muitos cristãos talvez não consigam obter a fé. Por quê? Porque não se apropriam da verdadeira palavra de Deus. Irmãos, é a palavra, é a nossa base de fé, é essa palavra do Senhor nosso Deus. Muita gente erra, como erraram na época de Jesus, porque não conheciam o poder de Deus e também não conheciam as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:4, se eu não me engano, é Romanos 15:4, ele fala que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, para que nós tenhamos, irmãos, consolação pelas coisas das Escrituras. Quando o escritor aqui de Hebreus, ele fala, pela fé entendemos que os mundos, ele não quer dizer os mundos só, os planetas. Aqui a palavra original quer dizer os tempos. Quais são os tempos? As estações do ano, as épocas, como que foi criado tudo isso? Tudo isso foi criado, irmãos, e aí ele vai usar aqui, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí eu quero que você vá comigo lá, em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que é muito importante, irmãos, nós conhecermos bem a palavra do Senhor, a letra, né? A palavra do Senhor, eu sei que você conhece, mas a Bíblia vai dizer para nós que esse Deus, que ele é conhecido como um Deus, a Trindade, um Deus trino, esse Deus, a palavra Deus aqui, ela é a tradução de um plural, embora seja usada sempre no singular o verbo, né, Elohim, mas quer dizer 3 pessoas, são 3 pessoas em uma só. Essas 3 pessoas, no princípio, Elohim, ou Deus, criou os céus e a terra, né? No princípio, no cabeça, e aí nós já falamos aqui em algum momento atrás para os irmãos sobre essa questão de no cabeça. No cabeça quer dizer em Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o Logos de Deus. No princípio era o Logos, no cabeça era o Logos. A palavra da criação foi dada por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Provérbios capítulo 8 e 9 vai falar da sabedoria. Eu estava lá no princípio da criação, eu era o seu arquiteto. Quem é a palavra da sabedoria? Quem é o arquiteto do universo? É o Filho de Deus. Ele criou todas as coisas. Agora eu quero chamar a sua atenção, dito isso, eu quero chamar a sua atenção para uma palavra importante. No princípio, criou. A Bíblia quer dizer aqui, irmãos, que criar do nada é a palavra hebraica bará. Do bará, Deus fez nada, do nada. Não existia nada. Deus falou, vai existir, e existiu. Então, o universo, a terra, não tinha, talvez a água, não tinha a expansão dos céus, e Deus foi dizendo, haja um espaço entre o céu e a terra apareça da água, e Deus foi dando a sua palavra, Jesus foi dando a sua palavra, e as coisas começaram a criar. É interessante que o Salmo 33:9 fala disso, que ele mandou e as coisas começaram a existir. João 1:3, né? Nele todas as coisas estavam sendo feitas. E aqui, em Hebreus, né, capítulo 1, verso 3, também tem essa mesma questão. Irmãos, é fazer surgir alguma coisa de algum material existente, beleza. Mas fazer do nada, só o nosso Deus tem esse poder. Só o Senhor tem esse poder. Fazer surgir alguma coisa de nada, foi assim que o Senhor criou todas as coisas. Interessante quando ele fala, criou os céus e a terra. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que Deus criou todas as coisas que estão acima, que fazem parte das regiões celestiais. E Deus criou todas as coisas que fazem parte do universo, desse universo terrestre. E esse Deus que criou todas as coisas, ele é o Deus que criou todas as coisas acima e abaixo, e ele as governa com mão forte e com mão poderosa. Irmãos, Deus não criou o mundo e entregou para Satanás. Satanás tem uma autoridade sobre a desobediência que o homem tem, o caminho do homem, mas a terra, o homem em si, Satanás não tem esse poder todo, né? Como muita gente julga. A Bíblia vai falar para nós, irmãos, Gênesis 2:7, eu quero que você pense comigo sobre algo importante também, que tem a ver com a criação, tem a ver com a criação do primeiro homem, da primeira mulher. Gênesis 2:7, a Bíblia diz, e formou
Deus formou. Ele formou o homem da onde? Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi criado, irmãos, do pó da terra. Jeremias 18, lembra de Jeremias 18? Qual é a visão que Jeremias 18 traz para nós? Que eu sei que você conhece. Já pregamos uma mensagem aqui. Lembra da mensagem do vaso de barro que eu quebrei aqui na igreja há muitos anos atrás? Muita gente tomou um susto, né, Davi? Tomaram um susto aí com a quebra do vaso. O formar que Jeremias tem em mente é esse formar. O oleiro, Deus como um oleiro, ele pega o barro e desse barro ele molda um homem. E esse homem moldado está inerte e Deus sopra. O que é dele, Deus sopra. E aí você vai entender como faz muito sentido. Porque quando sai da vida do homem, esse fôlego, a alma do homem volta para quem? Para Deus, porque foi Deus quem a deu. Agora, a terra reivindica o que é dela. O homem, irmãos, foi criado, ele é a obra de dois mundos, digamos assim. Ele é obra da terra e a terra reivindica o homem. O homem foi criado também do céu, e do céu há a reivindicação para o homem, e esse fôlego volta para o homem. Deus assim faz com a mulher. O homem Deus dá um sonífero lá para Adão, Adão dorme, Deus pega de algo já criado, tira uma costela. Eu queria imaginar isso, né? Como que é pegar uma costela, tirar e fazer também uma mulher e formar o barro todo ali. E Deus, será que Deus soprou? A Bíblia não fala isso, né? Soprou ali e Eva foi tornada alma vivente. Veja que o processo de Deus, irmãos, como é maravilhoso. Me lembro de uma história que eu contei aqui há muito tempo atrás. Cientistas falando que sabiam fazer tudo, pegaram um punhado de barro, colocaram na mesa, né? Pegaram lá um outro punhado e falaram para Deus: Deus, nossa, vem cá, Senhor, aqui, ó, nós vamos mostrar para o Senhor que a gente sabe fazer o homem. E pegaram o barro lá e e de repente fizeram um homem lá. Deus falou: ó, que bênção, hein? Maravilhoso. Mas eu quero fazer um desafio para vocês então. Façam o barro de vocês, porque esse barro aí fui eu que fiz. Fazer de algo que já é feito, maravilha, mas fazer do nada, faz o seu barro primeiro, né? Irmãos, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e Deus vai mostrando, irmãos, para nós, que coisas maravilhosas que Ele fez. As suas obras são grandiosas. Nós, irmãos, diante de toda a criação, o ser humano, como o pastor Pedro dizia, é a coroa da criação de Deus. O ser, talvez, mais amado, né, de Deus, de toda a sua criação. A Bíblia fala no Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Segundo os cientistas, nós estamos numa galáxia que é composta de 19 galáxias, são 100 bilhões de estrelas, e há mais ou menos mais 100 bilhões de galáxias, e o homem teria que percorrer trilhões de quilômetros para conseguir percorrer uma parte. Não sei quantos anos-luz, muita coisa. Deus, a Bíblia fala que com um só relance do seu olhar, Ele cruza todo esse universo, com um só relance do seu olhar. E nós, irmãos, precisamos entender o nosso tamanho diante de tudo isso. E nós, os cristãos, conseguimos entender bem o nosso tamanho quando nós olhamos para o alto, para a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdido éramos,
mas o Senhor, através de Cristo, nos salvou. Nos salvou para algo maravilhoso, para que você creia, para que você tenha fé. Romanos capítulo 1, verso 20. Vá comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 1, verso 20. Os céus declaram a glória de Deus, mas olha o que diz Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Então, nós os cristãos, irmãos, com a fé que temos, entendemos que tudo que foi criado, talvez a menor partícula que exista, coisas que nós não vemos, as nossas células, há uma briga terrível, né? Um professor meu dizia na época da escola, que há uma briga medonha no nosso corpo, muita coisa morre todo dia, e essas questões são eliminadas, né, do nosso corpo, através das nossas necessidades fisiológicas. Muita coisa acontece todos os dias, muita renovação de vida também acontece, nós não vemos, e nós simplesmente daqui a pouco vamos colocar a cabeça no travesseiro, vamos dormir o sono dos justos, em paz me deitei, em paz eu acordei, porque o Senhor me sustentou, glória a Deus, aleluia. E um monte de coisa está acontecendo dentro de nós. E talvez até para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão passando por enfermidade, porque vieram ao culto, ou porque oraram em suas casas, ou porque pediram oração, o Senhor está abençoando, o Senhor está colocando a sua mão, o Senhor está colocando o seu poder, e enquanto você dorme, obras maravilhosas de Deus estão sendo operadas na tua vida e no teu corpo, lá dentro em secreto. E nós nem sequer temos ideia de tudo isso. Tamanho é o poder de Deus, meus irmãos. Colossenses 1, 15 a 17. Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao verso de número 17. A Bíblia vai dizer, Paulo vai falar para os irmãos de Colossenses, né, sobre Jesus, sobre quem é Jesus. Ele vai dizer: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18, que eu acabei falando até o 17, mas o 18 vale a pena você conhecer. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, somente a fé pode fazer com que nós compreendamos de verdade tudo o que Deus já fez. O que o Senhor já fez? Criou todas as coisas, criou toda a natureza. Sábado tive a oportunidade de ir para Pedro de Toledo, o tempo estava até razoavelmente bom, principalmente quando nós estávamos chegando lá, tinha muitas nuvens no céu, mas estava até legal. O irmão Lauro lá de Cidade Ademar, e a irmã Linda estavam conosco, né? E nós vendo, irmãos, aquele verde, aquela mata bonita de um lado e do outro, aquela natureza exuberante, né? E aí pensando, por que será que Deus fez as árvores verdes? Por que será que Deus fez o verde e você vai passando e cada vez que você passa, aí de repente você vê ali um manacá da serra, aí a cor muda um pouquinho, é branco, rosa, aí de repente você vê um ipê, alguma outra árvore, aí você vê banana, mas a bananeira é verde. E aí, irmãos, por quê? E nós conversando e falando sobre isso. Se toda a criação fosse vermelha, cansaria os nossos olhos. Porque o vermelho, irmãos, ele agride os olhos quando você olha muito. Talvez o amarelo também, mas Deus fez a natureza como verde para alegrar a Ele mesmo e para alegrar cada um de nós.
Entende? Você vê aquele verde e no verde você encontra o quê? Paz, calma, tranquilidade. É gostoso. Aí de repente você olha lá no meio, tem uns passarinhos voando. E às vezes a gente consegue ver, né, naquelas matas, obra da criação de Deus. O que Deus fez? Deus fez algo tremendamente abençoador no passado. Ele enviou o seu Filho Jesus. E nós hoje, irmãos, olhamos para um passado. Nós olhamos hoje para um passado. E olhando para o passado, para a cruz de Cristo, nós cremos naquele que já veio. Lá atrás, em Abraão, Abraão olhava para o futuro, para aquele que viria, e ele creu. E nós olhamos para o passado, para aquele que já veio. Quantas chibatadas Jesus tomou? Quanto sangue Jesus verteu? Quanto Jesus sofreu? Eu e você não estávamos lá, mas nós cremos no relato que o próprio Deus deixou, através dos nossos irmãos, para que crescêssemos, para que acreditássemos naquela obra maravilhosa que Ele fez. Não só a natureza, mas a própria obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, através dessas duas maneiras, de olhar e de entender o futuro, e crer nas coisas que Deus vai trazer ainda para a nossa vida, nós podemos compreender o futuro. Crendo, também nós podemos compreender as coisas do passado. O que Deus prometeu e que Ele vai conceder para você ainda? A fé, ela é fonte de todo o entendimento. Então, continue crendo, continue aprendendo da palavra do Senhor, continue vindo ao culto, continue ouvindo a palavra do Senhor, continue lendo a palavra, continue adquirindo fé, crescendo fé no seu coração para cada situação, fé. Deixe Deus inundar o seu coração com plena certeza. Os discípulos passaram por diversas etapas. Em cada momento, eles precisavam que a fé fosse acrescida ao coração deles para aquela situação. Qual situação se avolumou sobre a sua vida e você não está conseguindo transpassar essa situação? Senhor, acrescenta fé, porque fé você já tem. Se aproprie da palavra para conhecer o que a palavra diz. E aí, irmãos, eu quero pensar com você, para encerrar, na vida de uma menina, que você sabe qual é a história que eu mais gosto na Bíblia, que é a história da menina de Naamã. Nem nome a menina tem. Mas uma coisa que eu acho incrível, uma menina direcionar uma nação. Ela deu direção para uma nação. E o que eu acho legal? Pela fé que ela tinha, ela era escrava, mas ela usava roupa de escrava e ela fazia o que um escravo fazia, mas ela não era escrava. Entende? Ela não era escrava, porque a fé dela não permitia isso. E por ela não ser escrava, ela trouxe a libertação espiritual para a vida do homem que talvez fosse um dos homens mais poderosos na terra naquele momento. Irmãos, o que muitos cristãos ainda não conseguiram entender é que talvez por não desenvolver fé e não ter uma vida verdadeira diante de Deus, e talvez muitos nem fizeram uma decisão sincera ao lado de Jesus, não têm certeza da salvação, ainda estão presos. Ainda estão presos ao mundo, ainda estão presos a uma série de coisas. E um preso não pode libertar outro preso. É somente alguém livre que pode levar o outro à liberdade. Quem se livrou das coisas desse mundo pode levar a liberdade de Deus àquele que está preso. E a menina, ela direciona o coração de uma nação, ela direciona o rei, ela direciona Naamã para aquilo que ela já conhecia. O que nós já conhecemos? E o que nós podemos fazer através dessa fé? Vamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que Ele nos dê graça, entendendo todas essas coisas e crendo no que já foi criado e no que ainda virá, que o Senhor nos dê sabedoria para viver em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se aqui no chat